Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você com a sua casa, sua família, em tudo, nesse domingo e por toda a sua existência. Em nome de Jesus. Feliz domingo para você, primeiro dia da semana. E é muito importante que você já comece da maneira que funciona. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busque a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar sempre. Se aproxime dele e ele vai se aproximar de você. Você quer uma vida segura? Temos, Senhor. A Bíblia diz que temer a Deus é o essencial. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que é o essencial? No momento em que essa palavra está em alta, isso é essencial. Aquilo não é essencial. A Bíblia diz que essencial é temer a Deus. Porque se você teme, se você obedece, se você se submete, se você se rende ao Senhor, se você dá ouvidos a Ele, olha para Ele, se a palavra dEle tem crédito, você dá crédito, credibilidade, então você vive os privilégios, os benefícios, as bênçãos, as promessas asseguradas para todos que temem o Senhor. Ou seja, temendo a Deus, você já atrai para a sua vida, você traz para você tudo que diz respeito à vida. Tudo. Nós sabemos que respirar, comer, beber, dormir, são vitais, nós precisamos, né? Como disse o salmista, se o Senhor está aqui, ó, se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Isso para mim diz tudo. Porque quem me dá o ar é Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus tem permitido. Reconhecer a soberania de Deus muda a sua perspectiva, a sua visão de vida, de mundo. Porque tem uma mão poderosa que nunca perdeu o controle. Não. O Senhor continua no trono e Ele reina. Ele é o Todo-Poderoso. E se eu respiro, é porque Ele me dá o ar. Se o meu coração bate, é porque Ele tem permitido. Se eu estou aqui, é permissão dEle. Quando você entende isso, acabou. Então, a sua confiança é total em Deus. Você vai confiar nele. A despeito de tudo, independente de qualquer coisa, você confia nele.
Você teme a Ele. Então, se você teme o Senhor, você sabe que Ele vela pela palavra dEle para cumprir. E você vai desfrutar dos benefícios de uma pessoa que teme esse Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que ninguém pode frustrar seus planos. Ninguém. Ninguém pode medir forças com Deus. Deus não tem inimigos. Que é impossível ser inimigo de Deus. Deus ri dessas bobagens que as pessoas falam. Ele ri, está escrito. Né? Os ímpios se levantam e eles acham, né, que eles podem. Eles podem até acabar com Deus. Que Deus é uma coisinha. Né? Às vezes falam de Jesus como uma coisinha frágil. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano dos soberanos. Quando Ele dá uma palavra, acabou. Basta uma palavra dEle. Ele é o Senhor, ponto. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele não tem problema nenhum em se apresentar como Todo-Poderoso, soberano. Porque Ele é. E Ele disse para Moisés, Moisés perguntou, eles vão me perguntar quem me enviou? Diga o eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa. A saída. Eu sou a solução. Eu sou a justiça. Eu sou o Deus que sara, que liberta, o Deus que salva, que transforma, o Deus que faz. O que é essencial? Temer a Deus, porque você, temendo a Deus, você não vai temer mais nada. Mais nada. Pode estar acontecendo horrores absurdos que você sabe que tem promessas e promessas para aqueles que temem o Senhor. Saúde, paz, cuidado, abundância, suprimento, proteção, segurança, livramentos, benefício e benefícios, privilégios e privilégios. Entendeu? Socorro, resposta, diferença. E a diferença é muito grande. Quando eu leio aqui, os hititas, quando Abraão, responderam os hititas a Abraão, ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Abraão queria comprar um terreno, um pedaço de terra, para sepultar Sara. E os hititas não queriam que ele pagasse. Queriam dar a ele. E ele não aceitou, insistiu para que eles fizessem um preço justo, porque ele queria pagar. E eles disseram para o estrangeiro que vivia em tendas, Abraão, não, nós queremos, isso não é nada para nós queremos ceder para o Senhor, porque o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. O ímpio falou de Abraão, do estrangeiro que vivia ali. Eles foram vendo a conduta, o comportamento, a bênção.
na vida de Abraão, e eles queriam beneficiar o Abraão, e chamaram Abraão de príncipe de Deus no meio deles. Olha, se isso não impactar você, os hititas queriam beneficiar Abraão e chamaram Abraão de príncipe de Deus no meio deles. Depois nós vemos, olha o que o rei dos filisteus, Abimeleque, falou para o Abraão. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo, um rei ímpio. Deus está contigo em tudo o que fazes. Ele, não é? Abraão, não foi até ele. Foi ele que foi até Abraão em busca de um acordo. Ele chegou e disse: eu quero firmar um acordo com você, porque nós vimos que Deus é com você em tudo que você faz. Ô, gente, Deus está contigo em tudo. Tudo é tudo. Faz um círculo no tudo. Em tudo que fazes. Deus está contigo em tudo que fazes. Então, um rei, estamos falando de um rei. A realeza. Um rei ímpio estava observando o estrangeiro. E observando. Ele, não. Eu preciso fazer uma aliança com esse homem, fazer um acordo com esse homem, porque tem algo diferente na vida desse homem. Tudo que ele faz funciona. Deus está contigo em tudo que fazes. Um ímpio viu Deus na vida de Abraão e disse que tudo que ele fazia funcionava, era possível ver Deus. Com certeza. Este homem foi observando e foi vendo a diferença. Um homem íntegro, correto, temente. Um homem que vivia resultados diferentes. Independente de qualquer coisa, resultados diferentes. Tudo por quê? Porque esse homem temeu a Deus, obedeceu a Deus, tinha a bênção de Deus sobre ele. Aí você vê os hititas chamando ele de príncipe de Deus no meio deles. Você vê um rei indo até ele para fazer um acordo, porque Deus está contigo em tudo que você faz. Em tudo que fazes. Deus. Esses ímpios enxergavam Deus na vida de Abraão. Na conduta, nos resultados. Ali tinha um crente de verdade. Que o ímpio queria beneficiar, não queria tirar nada dele, queria beneficiá-lo, queria fazer acordo com ele, porque viam, aqueles ímpios estavam vendo Deus na vida de Abraão. Será que as pessoas estão vendo Deus na nossa vida? Jesus falou que nós somos o sal da terra. Sal é para conservar. Agora, se o sal não salga, ele só serve para ser pisado pelos homens. A luz do mundo. Então, e ele disse, uma luz não é acesa para ser escondida, se colocada debaixo da mesa, dentro do armário.
A gente acende uma luz para iluminar. Então, vocês estão no mundo, vocês estão aí para salgar, para iluminar, para que os homens, ele disse, para que as pessoas vejam as boas obras de vocês, um comportamento irrepreensível. E esses ímpios aqui, ó, viram o Deus vivo na vida, na conduta e nos resultados de Abraão. Tudo porque Abraão temeu a Deus. Aí, olha só, nós vamos ver a mesma coisa nos dias de Isaac. Lembra do rei que mandou ele sair da terra? Porque você já é mais poderoso do que nós, por quê? Isaac prosperou na terra da fome, no auge da crise. E a Bíblia diz que porque o Senhor abençoou a vida dele. Desentulhou os poços que por inveja os filisteus tinham entulhado, que o pai dele tinha cavado. Todo poço que ele cavava, ele encontrava água. Então, bênçãos e bênçãos. Ele viveu bênçãos. Todas as bênçãos. Agora esse homem observando, peraí, como? Tem alguma coisa aí na vida desse homem. Estrangeiro também. Vai lá e diz assim, ó, eles responderam, vimos. Isso é um rei. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Ele disse com seu comandante para Isaac. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Nós queremos firmar um acordo com você. Porque nós estamos observando. Você prosperou altamente numa crise severa. Você cava poços e todo poço que você cava tem água. Você prospera, sua conduta, sua vida. Deus está com você. Nós vimos claramente que o Senhor está contigo. Está aqui. Você teme a Deus, você não teme mais nada. Não foi Isaac. Isaac não foi atrás do rei para fazer acordo com ele. Foi o rei que foi até o Isaac. Isaac viveu a mesma coisa que o pai dele tinha vivido. E nós vamos ver que Labão viu que Deus estava abençoando a vida dele por intermédio de Jacó. E nós vamos ver isso acontecer na vida daqueles que temeram o Senhor. Isso para mim é muito forte. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Então nós queremos fazer um acordo com você. Você está vendo? A diferença daquele que teme o Senhor, que tem o Senhor como seu Deus? Agora olha isso aqui, ó. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia, ó, o ímpio Potifar comprou um escravo lá no comércio, lá
de escravos, foi lá, comprou um escravo. E ele começou a observar. Ele levou esse escravo para casa e começou a observar que aquele escravo não era igual aos outros escravos que ele tinha. Que aquele escravo era diferente. Tudo que aquele escravo fazia, onde ele colocava as mãos, as coisas andavam, rendiam. Ele viu. A Bíblia diz, quando este percebeu, ele foi percebendo. Ele foi percebendo que o Senhor estava com José, estava com ele, e que o fazia prosperar em algumas coisas, gente? Não. Em tudo que realizava. Tudo. Porque quando Deus é com uma pessoa, tudo que ela faz anda, prospera, rende, flui, caminha. A pessoa tem progresso. As coisas andam nas mãos dela. Ela põe a mão, a coisa anda. Olha só. O Senhor estava com José. E quando Deus está com a pessoa, acabou. De modo que este prosperou. E passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Tudo. E se você continuar lendo, ele mesmo disse, ele só se preocupa com a comida que ele vai comer. Ele colocou o escravo para administrar tudo, 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 tudo. Porque ele viu que o Senhor era com José. E tudo que José fazia dava certo. Gente, meu Deus! E por quê? Porque José temia o Deus vivo. E a bênção do Senhor estava sobre ele. E o ímpio Potifar prosperou. Porque a bênção do Senhor estava sobre José. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Tiraram o José de onde? Do calabouço. Nenhum sábio conseguiu interpretar o sonho do faraó. Mas o estrangeiro, escravo, presidiário, com acusação de abuso, por causa de Deus, interpretou o sonho do faraó, coisa que ninguém, nenhum sábio, conseguiu. E o faraó enxergou nele o Espírito Divino. E disse, nós não vamos encontrar outro. E colocou José como o segundo homem mais importante da nação. Ele vinha abaixo só do faraó. Por que isso aconteceu? Porque José temia o Deus vivo. Então, meu querido, minha querida, o essencial é temer a Deus, porque se você teme a Deus, a bênção do Senhor vai estar na sua vida. Você vai desfrutar, assim, de benefícios, de privilégios, de uma diferença. E não importa o que você tem, o que você não tem. Se você teme a Deus, Ele te dá uma vantagem sobrenatural, porque Ele te dá habilidades sobrenaturais, Ele te capacita, Ele te prepara, a unção te leva, a unção compensa, o favor, Ele levanta pessoas para te favorecer, Ele te leva, Ele abençoa a obra das suas mãos e todo mundo vê. Esses homens foram honrados, promovidos, exaltados por causa da bênção de Deus. E
todo mundo viu que a bênção de Deus estava sobre eles. E por quê? Porque eles temeram o Senhor. Basta temer o Senhor para desfrutar de promessas, de recompensas, que são muitas, de benefícios, de uma diferença que é gritante. É a diferença sobrenatural. Deus está falando com você. Eu não sei o que você já fez, para onde você tem olhado, como você tem vivido. Mas você quer viver o que você nunca viveu? Teme o Senhor. Porque o essencial é temê-lo. Porque quando a gente teme a Ele, as bênçãos jorram na nossa vida. Fica evidente que Ele está na nossa vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada. Passa do teu sangue sobre ela, dá a ela entendimento, clareza. Se uma pessoa teme o Senhor, ela não teme mais nada. Porque a segurança é tão grande, são tantas promessas, tantas recompensas para aqueles que reverenciam, se rendem ao Senhor, se curvam diante do Senhor, para aqueles que temem o teu nome. O essencial é temer o Senhor. E eu oro para que essa palavra entre e que vendas caiam, que a cegueira seja tirada e que ela pare para dar atenção ao que funciona. O que funciona é temer o Senhor. Temer o Senhor, apenas o Senhor, reverenciar o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Tomo posse de alegria, de vitória, de mudança, de entendimento, de clareza. O princípio da sabedoria é temer o Senhor. A verdadeira sabedoria vem do alto. E a sabedoria nos dá vida longa e grande prosperidade. E o benefício é nosso. Quando nós tememos, porque nós tememos o teu nome, porque nós atraímos para nós uma visão que só tem, uma sabedoria que só tem aqueles que temem o Senhor, que reverenciam o Senhor. Eu oro por mudanças, por milagres, por entendimento, por vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Eu peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, estejam se voltando para Ti e desfrutando, a partir daí, vão desfrutar de uma diferença maravilhosa. Obrigada por tudo, peço a Tua bênção, dou a minha bênção, amém, 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 graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, com muita alegria, realizando a nossa reunião. Isso em todos os nossos templos, e eu quero muito que você venha. Pega a sua família e venha, pode contar com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.